O SeaWorld está monitorando de perto uma orca culpada por matar um treinador. A multidão veio para um show, mas saiu em silêncio, atordoado. No Loro Park, Kato, a orca estrela, fez o impensável. Ele atacou seu treinador em um surto de violência em fração de segundo, sem aviso, sem escapatória. E esta não foi a primeira vez. É quase impossível esquecer o ataque horrível no início deste ano no SeaWorld, o ataque que deixou um treinador morto, afogado por uma orca. Em todo o mundo, orcas em cativeiro atacaram seus treinadores de maneiras chocantes e imprevisíveis. O que desencadeia esses surtos mortais repentinos? O que realmente aconteceu naqueles momentos finais de tirar o fôlego? Mergulhe nas histórias assombrosas de 7 treinadores de orcas que nunca viram isso chegando. Número 7. Alexis Martinez e Keto. Durante a maior parte de sua vida, Keto nunca sentiu o oceano. Ele nunca perseguiu presas vivas ou viajou por águas abertas com seu grupo. Em vez disso, ele foi criado em cativeiro e treinado para se apresentar em shows. No Loro Park, em Tenerife, Keto tornou-se uma atração principal, atraindo multidões de turistas ansiosos para ver uma orca de perto. Ele até foi transferido entre instalações para diferentes apresentações, mas em 2009, algo nele começou a mudar. Naquele ano, durante os preparativos para o show de Natal do parque, Keto estava em uma piscina de treinamento com Alexis Martinez, de 29 anos. Alexis era um treinador experiente que havia passado anos trabalhando com orcas. Os dois se conheciam bem, e suas rotinas sempre haviam corrido bem. Mas, no dia 24 de dezembro, as coisas pioraram. No início, Keto parecia estranho. Ele errou alguns de seus movimentos habituais durante o treinamento, mas flutuou perto da superfície, quieto e imóvel. Alexis ficou com ele, provavelmente sentindo que algo estava errado, mas sem saber quão sério isso se tornaria. Um dos membros da equipe disse mais tarde que notou algo incomum. Keto parecia se colocar deliberadamente entre Alexis e a plataforma do palco, quase como se não quisesse que ele saísse. Quando o sinal do palco subaquático foi dado e Alexis começou a nadar para longe, Keto se aproximou, lentamente a princípio, mas com pressão crescente. Outro treinador, observando do lado, tentou usar sinais de controle que sempre funcionaram no passado, mas Keto não respondeu. Ele usou a ponta do focinho, conhecida como rostro, para empurrar Alexis com força para o fundo da piscina. A situação rapidamente se tornou séria. O treinador em terra mudou para sinais de backup, na esperança de recuperar o controle. Por um momento, parecia que Keto estava se acalmando. Ele subiu à superfície e respirou, mas em segundos, mergulhou novamente, desta vez retornando com Alexis equilibrado em seu rosto. Sua boca estava fechada. Então, Keto soltou e Alexis afundou lentamente. O pânico se instalou. Os treinadores se apressaram para isolar Keto. Ele resistiu, parando perto do portão como se estivesse brincando com ele. Somente depois que uma rede de segurança foi liberada na água, ele se moveu para a piscina adjacente. Isso deu à equipe tempo suficiente para recuperar o corpo de Alexis do fundo. Os ferimentos que Alexis sofreu foram catastróficos. Hemorragia interna, múltiplas lacerações de órgãos, fraturas por compressão e marcas de mordida cobriam seu corpo. Não havia nada que pudesse ser feito para salvá-lo. Sua autópsia confirmou que ele morreu em decorrência de um ataque de orca. O que piorou a situação foi saber que isso não surgiu do nada. Especialistas já haviam expressado preocupação com as orcas no Loro Park. Os tanques criavam um ambiente que deixava as baleias entediadas, frustradas e emocionalmente sobrecarregadas. Sem uma fêmea forte para guiar a estrutura social, as coisas entre as baleias tornaram-se imprevisíveis. Keto e os outros estavam constantemente se ajustando uns aos outros, lutando para estabelecer dominância e rotina. O tédio dentro dos tanques tornou-se tão extremo que as orcas frequentemente arrancavam tiras do revestimento Matflex, usado para impermeabilização apenas para se manterem ocupadas. Quando animais feitos para velocidade, laços sociais e milhas de oceano são mantidos em tanques apertados e rasos, seus instintos naturais se distorcem. A pressão aumenta e, eventualmente, algo se rompe. A tragédia com Keto e Alexis deixou mais do que tristeza. Ela expôs a tensão que resulta de forçar poderosos animais marinhos a espaços confinados para entretenimento. Essas criaturas são inteligentes, emocionais e socialmente complexas. Quando lhes tiramos a liberdade de viver como deveriam, algo se quebra. E às vezes essa quebra se torna mortal. Número 6. Kazatka e Ken Peters. Um dos casos mais perturbadores de agressão de orca envolveu uma orca fêmea chamada Kazatka. O incidente aconteceu no SeaWorld San Diego em 29 de novembro de 2006. O que ocorreu durante aquele show noturno deixou muitos chocados. O treinador Ken Peters estava realizando um truque de rotina chamado salto de foguete, onde a baleia impulsiona o treinador para fora da água. Mas em vez de completar o truque, Kazatka de repente virou e agarrou Peters pelo pé, arrastando-o para debaixo d'água. O que se seguiu foram 9 minutos de puro terror. Kazatka puxou Peters para o fundo, segurando-o.
De vez em quando, ela o trazia à superfície apenas o suficiente para ele respirar antes de puxá-lo novamente para baixo. Isso não estava acontecendo nos bastidores. A multidão assistiu em choque, e tudo foi capturado pela câmera. Eventualmente, Peters encontrou uma breve oportunidade de escapar, quando Kasatka afrouxou seu aperto. Outros treinadores reagiram rapidamente, estendendo uma rede entre eles. Essa barreira ajudou a nadar para longe. Kasatka ainda tentou seguir, mas Peters alcançou a segurança. Ele sobreviveu com um pé quebrado e múltiplas perfurações. Poderia ter sido muito pior. O que tornou a situação ainda mais alarmante foi que não era a primeira vez que algo assim acontecia. Kasatka já havia atacado treinadores antes. Na verdade, ela já havia atacado Peters em 1999. Então, este segundo incidente levantou sérias preocupações, especialmente porque ambos os encontros envolveram a mesma baleia e o mesmo treinador. Peters disse mais tarde que não acreditava que Kasatka tivesse a intenção de matá-lo. Ele até comparou o risco a entrar em um carro todos os dias, sabendo que acidentes podem acontecer. Ele explicou que, mesmo enquanto era arrastado para debaixo d'água, sentia que ela eventualmente o soltaria. Essa visão, no entanto, não era compartilhada por todos. Muitas pessoas acreditavam que o que aconteceu não foi aleatório. Se você tira um predador enorme do oceano, prende-o em um tanque, isola-o de seu habitat natural e o força a fazer truques por anos, ele pode acabar surtando. É exatamente isso que alguns dizem que aconteceu entre Kasatka e Peters. Especialistas que revisaram as filmagens e analisaram a situação acrescentaram outra camada à explicação. O filhote de Kasatka estava vocalizando de outra piscina durante a apresentação. Esses chamados vocais podem tê-la estressado ou desencadeado uma resposta protetora. E isso poderia explicar sua agressão repentina durante o truque. A vida de Kasatka chegou ao fim em 2017. Ela foi sacrificada após desenvolver uma forma incurável de pneumonia. Naquela época, ela tinha cerca de 40 a 42 anos. Uma longa vida para os padrões de orcas em cativeiro, mas marcada por isolamento, estresse e, em última análise, tragédia. Este evento levou muitos a fazer perguntas mais profundas. Quanto um animal pode suportar antes de quebrar? O comportamento de Kasatka não surgiu do nada. Ele veio de anos sendo mantida em um ambiente que não atendia suas necessidades naturais. Sem oceano, sem um verdadeiro grupo familiar e sem lugar para escapar quando o estresse aumentava. Número 5. Claudia Volhard e Tekoa. Em 2007, uma treinadora de 29 anos, chamada Claudia Volhard, chegou perigosamente perto da morte durante uma sessão de treinamento de rotina com uma orca chamada Tekoa. Mas antes de entrarmos no que aconteceu naquele dia, precisamos olhar para a vida de Tekoa e o que ele havia suportado. Tekoa nasceu em 8 de novembro de 2000. No início, as coisas pareciam bem, mas com o passar dos meses, algo começou a mudar. Sua mãe, Taima, começou a agir agressivamente com ele. Ela o arranhava com os dentes, o prendia contra as paredes da piscina e até o encalhava. No ano seguinte, a situação se tornou muito perigosa e Tekoa foi permanentemente separado de Taima. Outra baleia, Kalina, que tinha acabado de dar à luz um macho chamado Tuar, acolheu Tekoa como substituto. Enquanto Tekoa crescia no SeaWorld em Orlando, ele passava muito tempo com Tuar e Kalina. Eles eram seu pequeno grupo social. Às vezes ele também interagia com Katina e seu filho, e Kaika, mas era com Tuar que ele era mais próximo. Os dois jovens machos frequentemente se apresentavam juntos em shows. Então, no dia 25 de abril de 2004, Tekoa e Tuar foram colocados em um veículo de transporte e levados para o SeaWorld San Antonio. 2 anos depois, a vida de Tekoa mudou novamente. Ele foi enviado para o Loro Parque na Espanha, junto com 3 outras baleias, como parte de um empréstimo para reprodução. Mas este novo ambiente não era nada parecido com suas casas anteriores. Todas as 4 baleias tinham sido separadas de suas mães em uma idade precoce. Isso prejudicou sua capacidade de formar laços sociais adequados. Quando foram colocadas juntas, a dinâmica do grupo foi instável. Elas brigavam com frequência. A agressão tornou-se a norma. Neste grupo instável, Tekoa se encontrou no fundo da hierarquia social. Ele se tornou o alvo. Os outros o mordiam, arranhavam e o assediavam constantemente. A equipe do parque começou a se preocupar com sua condição. Então tentaram enviá-lo de volta para o SeaWorld, mas o SeaWorld recusou. Todos os pedidos para devolver Tekoa foram negados. Mesmo quando o grupo se acalmou um pouco com o tempo, a violência não parou completamente. O corpo de Tekoa contava a história. Ele estava coberto de cicatrizes de ataques repetidos. Muitas das marcas de arranhões eram tão graves que Tekoa começou a encalhar, provavelmente tentando evitar os outros. Alguns visitantes regulares do parque disseram que podiam reconhecê-lo apenas olhando para as cicatrizes profundas ao longo de seu lado. Tudo isso pode ter desempenhado um papel no que aconteceu a seguir. Claudia Volhard havia se juntado ao Loro Parque em 2003. Em 2007, ela estava trabalhando com Tekoa há cerca de 1 ano antes do ataque. Aconteceu durante um dos ensaios antes do show. Claudia e Tekoa estavam realizando um comportamento chamado empurrão com os pés. Nesse movimento, o treinador coloca os pés no rosto da orca, e a baleia os empurra pela superfície da piscina. Mas naquele dia, algo mudou. No meio da apresentação, Tekoa de repente puxou Claudia para debaixo d'água.
Ele a puxou para o fundo, depois a trouxe de volta à superfície. Repetiu esse ato aterrorizante várias vezes. Seus colegas correram para ajudar e, finalmente, conseguiram tirá-la da água. Cláudia sofreu ferimentos graves. Seu antebraço estava quebrado em 2 lugares. Ela também teve danos em um dos pulmões. Ela foi levada rapidamente ao hospital e estabilizada. Surpreendentemente, ela escolheu voltar ao trabalho após se recuperar. Mas, depois desse incidente, novas regras rigorosas foram introduzidas. Tocoa não tinha mais permissão para interagir com nenhum treinador que não fosse sênior. Todo o trabalho na água envolvendo ele foi completamente encerrado. É fácil olhar para a mordida ou o ataque e chamar a baleia de perigosa, mas sempre há mais por trás da superfície. Tocoa foi transferido de parque em parque, removido de sua família, colocado em grupos com outras baleias isoladas e submetido a estresse e violência diários. Seu ambiente não era natural. Era controlado, restrito e muitas vezes brutal. Quando olhamos para a jornada de Tocoa, as cicatrizes em seu corpo e as escolhas feitas pelos humanos ao seu redor, fica claro que não se trata apenas de uma baleia reagindo. Trata-se do que acontece quando criaturas selvagens são mantidas em espaços onde nunca deveriam viver. Número 4. Annette Eccles e Shamu. Nem todas as acrobacias saem conforme o planejado, especialmente quando a estrela do show pesa várias toneladas e tem fileiras de dentes projetados para caçar. Em 20 de abril de 1971, a secretária de Relações Públicas do SeaWorld, Annette Eccles, foi convidada a participar de uma acrobacia publicitária. O plano era simples. Ela montaria uma orca chamada Shamu pela água enquanto usava um biquíni. As câmeras estavam gravando, a multidão assistia, e tudo parecia correr como esperado no início. Por alguns momentos, Eccles equilibrou-se nas costas da orca sem problemas. Mas, assim que o passeio estava chegando ao fim, algo mudou. Sem aviso, Shamu a jogou fora. Antes que alguém pudesse reagir, a baleia agarrou a perna de Eccles e se recusou a soltar. A atmosfera pacífica desapareceu. Gritos encheram o ar enquanto Shamu a arrastava pelo tanque, presa firmemente em seu aperto. Mergulhadores pularam na água armados com bastões de metal, tentando forçar a baleia a soltá-la. Mas houve hesitação, um movimento errado, um puxão muito forte, e eles temiam que os poderosos dentes da orca pudessem rasgar sua carne. Foi necessário muito esforço, mas eventualmente eles abriram as mandíbulas de Shamu. Eccles foi retirada da água às pressas e imediatamente desmaiou de choque. Ensanguentada, ferida e traumatizada, ela foi rapidamente levada ao hospital. Seus ferimentos eram profundos e graves. Foram necessários 25 pontos. Mais tarde, ela processou o SeaWorld pelo incidente, esperando responsabilizá-los. Mas, embora um tribunal inicialmente tenha decidido a seu favor, a compensação monetária que ela recebeu foi anulada em recurso. Este ataque aumentou a preocupação crescente sobre manter animais selvagens enormes em tanques fechados. Quando um animal feito para o oceano é forçado a viver em um espaço limitado e interagir com pessoas para entretenimento, os resultados podem ser imprevisíveis e às vezes violentos. Número 3. Shouka ataca treinador. Em 2012, uma plateia lotada no Six Flags Discovery Kingdom testemunhou algo que não esperavam. Uma orca nascida em cativeiro de 19 anos, chamada Shouka, durante uma apresentação, de repente se tornou agressiva. A princípio, tudo parecia rotineiro. Mas então, sem aviso, Shouka avançou para a área do palco, seu corpo colidindo em direção ao treinador em um movimento repentino. A força do impacto levantou o treinador no ar. Em uma rápida sequência, ela empurrou o treinador para a água. O show foi imediatamente interrompido, deixando o público confuso e preocupado. Isso marcou a primeira vez que Shouka foi filmada agindo agressivamente em relação a um treinador na frente dos espectadores. Mas aqueles que trabalhavam nos bastidores afirmaram que isso não era inesperado. Os treinadores já sabiam que ela podia ser imprevisível. O ex-treinador de orcas, John Hargrove, que trabalhou de perto com Shouka, lembrou-se de vários momentos preocupantes. Um incidente destacou-se para ele. Ele havia sinalizado para Shouka nadar por baixo dele para que pudesse subir em suas costas. Este era um movimento que ambos haviam praticado inúmeras vezes, mas naquele dia ela ignorou o sinal. Em vez disso, ela avançou diretamente contra ele. O impacto forçou Hargrove para debaixo d'água e o arremessou com força contra a parede de acrílico do tanque. A plateia pode ter visto isso como parte do show, mas ele sabia que algo estava errado. Agora, no ano 2000, cerca de um ano antes do ataque público, algo importante aconteceu. Shouka perdeu seu companheiro de tanque. Um golfinho nariz de garrafa macho chamado Merlin foi removido de seu recinto. Depois disso, Shouka ficou sozinha. Orcas na natureza não vivem dessa forma. Elas dependem de interação constante com outras. A lei de bem-estar animal, na verdade, exige que animais altamente sociais, como as orcas, não sejam mantidos sozinhos. No entanto, por meses, Shouka viveu em completo isolamento. Especialistas observaram que orcas mantidas sozinhas, frequentemente, se tornam mais agressivas. Algumas até começam a mostrar comportamentos anormais ou sofrimento mental. O que aconteceu com Shouka não é apenas um caso raro de um animal agindo de forma estranha. Reflete o que anos de condições de vida não naturais podem levar.
Casos como este levantam preocupações reais sobre o custo do cativeiro. Quando criaturas inteligentes e sociais são separadas de seus ambientes naturais e privadas de interação essencial, seu comportamento muitas vezes muda de maneiras prejudiciais. A agressão que vemos em momentos como estes pode não vir do nada. Pode vir de anos de silêncio, frustração e necessidades não atendidas. Número 2. Dawn Brancheau e Tilikum. Ela era a cara do show. Dawn Brancheau não era apenas uma treinadora no SeaWorld Orlando. Ela era quem as pessoas vinham ver. Os visitantes assistiam maravilhados, enquanto ela se apresentava ao lado de enormes orcas que giravam no ar com confiança e graça. Para o público, parecia uma relação perfeita entre humano e animal. Mas nos bastidores, uma realidade muito mais sombria estava se desenrolando. Dawn Brancheau sempre sonhou em trabalhar com animais marinhos. Ela estudou psicologia e comportamento animal na universidade. Após a formatura, ela passou um tempo trabalhando com golfinhos em Nova Jersey. Isso a ajudou a ganhar a experiência tão necessária antes de conseguir seu emprego dos sonhos no SeaWorld. Apenas 2 anos depois, ela se tornou treinadora de orcas. Ela não apenas treinava os animais, ela trabalhava duro para manter a forma física. As exigências de nadar e se apresentar com criaturas tão enormes requeriam força e resistência corporal total. Dawn rapidamente se tornou uma das treinadoras mais reconhecidas do SeaWorld. Ela era conhecida por sua paixão e energia calma. Seu rosto aparecia em outdoors e anúncios do parque, muitas vezes ao lado das orcas com as quais trabalhava. Uma dessas orcas era Tilikum, um macho gigante de baleia assassina que estava em cativeiro há mais de 3 décadas. Com mais de 12.000 libras, ele era a maior orca do parque. Dawn e Tilikum tinham formado um vínculo ao longo dos anos. Aqueles ao seu redor diziam que ela confiava profundamente nele e o tratava com paciência e cuidado. Mas até ela entendia os riscos. Anos antes de sua morte, ela havia falado sobre os perigos de trabalhar tão de perto com animais tão poderosos. Em 24 de fevereiro de 2010, logo após o término de um show ao meio-dia, Dawn estava interagindo com Tilikum perto da borda da piscina. Visitantes no Dean with Shamu Experience ainda estavam sentados próximos, assistindo enquanto ela se deitava ao lado dele com o rosto próximo ao dele. Sem aviso, ele a agarrou. Alguns inicialmente acreditaram que ele a puxou pelo rabo de cavalo, mas relatórios posteriores sugeriram que ele a segurou pelo ombro. De qualquer forma, ela estava subitamente debaixo d'água com uma orca que não parecia mais disposta a ouvir. O que se seguiu foi horrível. O ataque não foi rápido. Durou quase 1 hora. Tilikum a jogou e a arrastou violentamente. Os treinadores tentaram usar redes, comida e comandos para fazê-lo soltá-la, mas nada funcionou. Ele se recusou a deixá-la ir. Quando a equipe finalmente conseguiu movê-lo para uma piscina médica separada, ele soltou o corpo dela. Mas, a essa altura, já era tarde demais. O dano causado a Dawn foi além do que qualquer um poderia ter esperado. O braço dela havia sido arrancado. Seu couro cabeludo foi removido. O médico legista encontrou costelas quebradas, uma mandíbula estilhaçada e uma medula espinhal seccionada. A causa final da morte foi uma combinação de trauma por força contundente e afogamento. Por 45 minutos, Tilikum manteve seu corpo sem vida, com ele na água. Após o ataque, Tilikum foi separado das apresentações públicas. Ele passou a maior parte dos seus dias isolado, frequentemente flutuando sozinho em uma piscina nos fundos, raramente ativo. Ele permaneceu assim até sua morte em janeiro de 2017. A morte de Dawn não foi a primeira envolvendo Tilikum. E não seria a última vez que as pessoas questionariam o impacto do cativeiro no comportamento animal. Se alguém o mantivesse trancado por toda a vida e o forçasse a entreter estranhos por comida, seu estado mental também se deterioraria. E para as orcas, esse ponto de ruptura pode ser explosivo. A morte de Dawn, no entanto, forçou uma mudança. O SeaWorld eventualmente decidiu encerrar seu programa de reprodução em cativeiro para orcas, mas para muitos, essa decisão veio tarde demais. Número 1. O trágico caminho de Tilikum em cativeiro. Muito antes do trágico evento que tirou a vida de Dawn Brancheau, houve avisos. Avisos que vieram na forma de agressão, rotinas quebradas e comportamentos inexplicáveis. Mas, para entender melhor as coisas, primeiro precisamos voltar ao ponto onde tudo começou, a milhares de milhas de distância dos tanques do SeaWorld. Em 1983, um jovem Tilikum foi retirado das águas frias da Islândia. Ele tinha apenas 2 anos de idade. Arrancado de seu grupo e colocado em um tanque de concreto no zoológico marinho de Hafnarfjordur, a orca não tinha para onde ir. Durante meses, ele permaneceu preso nesse espaço vazio e confinado. O tanque não lhe dava espaço para nadar adequadamente, e à medida que crescia, sua capacidade de se mover livremente só piorava. Então veio a transferência para o Sealand do Pacífico, na Colômbia Britânica, em 1984. À primeira vista, parecia um avanço, mas as coisas rapidamente azedaram. Tilikum foi colocado em uma piscina com 2 orcas fêmeas mais velhas, Haida 2 e Nutka 4. O tanque tinha apenas 26 pés de largura e a tensão aumentou rapidamente. As 2 fêmeas não o aceitaram. Em vez disso, elas o intimidavam constantemente. Elas arranhavam sua pele com os dentes e o deixavam ferido.
Esse ambiente estressante levou a problemas de saúde, incluindo úlceras estomacais. Ele teve que ser movido para um tanque médico separado para se recuperar, mas as cicatrizes emocionais não desapareceram. Então veio fevereiro de 1991. Uma treinadora de meio período chamada Kelty Byrne, que também estudava biologia marinha, escorregou e caiu no tanque das orcas. O que aconteceu a seguir foi horrível. Testemunhas dizem que Tilly Kun e as duas fêmeas nadaram diretamente em direção a ela. Ela tentou escapar, emergindo 3 vezes buscando ajuda, agarrando a borda da piscina. Mas a cada vez, as orcas a puxavam de volta para baixo. A equipe jogou para ela uma boia salva-vidas, mas as orcas a impediram de pegá-la. Para elas, ela parecia um objeto a ser controlado, jogado e arrastado. Durou cerca de 10 minutos até que ela finalmente se foi. Seu corpo só foi recuperado várias horas depois. Steve Huxter, chefe de treinamento de animais na época, admitiu que as baleias nunca haviam se comportado daquela maneira antes. Ele disse que era como se estivessem excessivamente estimuladas. Sealand nunca se recuperou do que aconteceu. 18 meses depois, fechou. Tilly Kun e as outras orcas foram enviadas para o SeaWorld Orlando. Muitos esperavam que a mudança trouxesse melhorias, mas o ciclo continuou. Na manhã de julho de 1999, algo estranho e perturbador aconteceu. Treinadores no SeaWorld encontraram um corpo morto flutuando no tanque de Tilly Kun. O homem era Daniel Dukes, de 27 anos. No dia anterior, ele havia entrado no parque como um visitante comum. Em algum momento, ele conseguiu passar pela segurança e entrar na piscina. O que se seguiu foi incerto. Nenhuma câmera capturou o incidente e nenhum funcionário o testemunhou. Na manhã seguinte, seu corpo sem vida estava sobre as costas de Tilly Kun. A SeaWorld disse que foi um caso de invasão. Ainda assim, muitos se perguntaram por que alguém entraria furtivamente em um tanque de orca no meio da noite e o que poderia ter desencadeado o comportamento de Tilly Kun. Este não foi o primeiro incidente e, infelizmente, não seria o último. Apesar das crescentes preocupações, a SeaWorld manteve Tilly Kun nos shows. Ele ainda estava se apresentando, ainda sendo treinado e ainda fazia parte do programa de reprodução deles. Isso continuou até a tarde em que ele puxou Dawn Brancheau para a água. Olhando para trás, torna-se mais difícil ver esses ataques como eventos isolados. Quando um animal feito para o oceano é preso em tanques pequenos, privado de seu grupo e submetido a anos de estresse físico e psicológico, algo está prestes a quebrar. A agressão de Tilly Kun não surgiu do nada. Veio de um lugar muito real. Isso nos leva ao final deste vídeo. Se você achou informativo, não deixe de se inscrever no canal para mais vídeos como este.